Qual o valor da taxa de franquia? A taxa de franquia para ser um franqueado Fiantec é de apenas R$3.000. Qual o investimento inicial? Bom, a Fiantec é uma franquia que você pode trabalhar home office, ou você pode também colocar ela dentro da imobiliária, se você já tiver uma imobiliária. Então, o investimento ele é praticamente zero, porque você pode usar a estrutura que você já tem, no caso de ser uma imobiliária, e se você for um corretor autônomo, você pode, por exemplo, trabalhar de home office em casa. Basta um computador conectado à internet e você já consegue trabalhar. Precisa ter espaço físico? Não precisa ter espaço físico, você pode trabalhar home office. Agora, se você é uma imobiliária, você pode usar o espaço da sua imobiliária. Se você tem um escritório de contabilidade, um escritório de arquitetura, enfim, já tem uma outra atividade, você tem um escritório, você pode usar a estrutura que você já tem, o espaço que você já tem para colocar a franquia Fiantec. O franqueado pode trabalhar home office? Sim, ele pode trabalhar home office. Basta um computador conectado à internet, já é suficiente para ele começar. Qual o tempo de contrato? O tempo de contrato é de apenas 2 anos e ele pode ser renovado automaticamente, caso o franqueado queira. E nessa renovação não é cobrado uma nova taxa de franquias. Então, o franqueado renova o contrato de franquia, ele fica por 2 anos, ele renova se ele tiver interesse em continuar, e aí não precisa pagar uma nova taxa de franquia. Existe alguma multa contratual para o franqueado que quiser encerrar a franquia antes do período de contrato? Não existe multa contratual. O franqueado ele pode encerrar o período de franquia antes do término do contrato, que não tem incidência de multa contratual para isso. Qual o valor dos royalties? A Fiantec não cobra royalties dos seus franqueados. Quais os ganhos do franqueado? O franqueado Fiantec, além dele não pagar royalties, ele recebe uma comissão de todos os clientes, de todos os corretores imobiliários que fazem parte da sua base de cadastro, de parceiros. Então, por exemplo, vamos supor que o franqueado ele tem lá 10 corretores e 10 imobiliárias na região dele e que ele cadastrou lá na plataforma dele, na base de dados. Todas as locações que essas imobiliárias, esses corretores fizerem e que forem feitas fianças usando a Fiantec, esse franqueado recebe comissão disso. Então é importante, o franqueado está sempre entrando em contato com os clientes que são da base de dados dele, divulgando a Fiantec, incentivando a usar a fiança da Fiantec, incentivando a utilizar a fiança, porque quanto mais imobiliários e mais corretores usarem a Fiantec em suas locações, mais o franqueado ganha. Então, esse é o trabalho principal do franqueado, dar esse suporte para os clientes de dúvidas, enfim, e principalmente tá divulgando e sempre entrando em contato e incentivando eles a usarem a Fiantec nas fianças de suas locações. Quais as obrigações do franqueado com a franqueadora? O franqueado precisa divulgar a Fiantec para outras imobiliárias e outros corretores em sua região e incentivar esses parceiros a usarem os serviços da Fiantec. E também manter e sempre procurar aumentar a credibilidade da Fiantec no mercado local. Esse é o principal trabalho do franqueado, é fazer com que a Fiantec continue sempre sendo uma empresa de grande credibilidade e de grande confiança no mercado, porque a relação de confiança do cliente com a Fiantec, ela tem que ser a coisa mais importante, ela é a coisa mais importante e isso tem que ser cada vez mais conservado e investido para que aumente cada vez mais. O franqueado precisa ser imobiliário ou corretor? Não, o franqueado não precisa ser necessariamente uma imobiliária, ter uma imobiliária ou ser um corretor. Pode ser um profissional liberal, pode ser um advogado, pode ser um arquiteto, um engenheiro, pode ser um contador, enfim. Qualquer pessoa que tenha um bom relacionamento no mercado local, que tenha facilidade de comunicação, que tenha facilidade de se relacionar com as pessoas, que tenha um bom network, com certeza vai ter muito sucesso como um franqueado Fiantec em sua cidade. O franqueado precisa ter o Cresce? Não. Para ser um franqueado Fiantec, você não precisa ter o Cresce. O franqueado tem exclusividade da região? O franqueado Fiantec, ele tem o contrato de franquia que autoriza ele a vender os serviços da Fiantec, oferecer os serviços da Fiantec no seu mercado local. A região, ela não necessariamente ela tem uma limitação de região, não tem aquela coisa assim, você só pode atuar dessa rua até aquela rua ou esse bairro da cidade. É lógico que se você tem uma franquia, por exemplo, no bairro Santana de São Paulo, por exemplo, você vai acabar atuando mais nos clientes do bairro Santana, porque
porque você consegue dar um suporte melhor, você consegue visitar esses clientes com mais facilidade. Não tem porquê, por exemplo, você ir lá para o ABC atender um cliente lá, fica longe, sendo que você tem muitos clientes na sua região. Mas nada impede que um franqueado, por exemplo, tenha lá um parceiro que seja de outro bairro, de outra cidade ou até mesmo de outro estado. Por exemplo, vamos supor, você tem aí uma franquia em Goiânia e você tem um amigo seu, enfim, que é corretor em Manaus e ele quer se cadastrar na Fiantec, ele pode se cadastrar na sua base, né? Lógico, mas e se tiver franquia em Manaus? Bom, aí é uma questão de amigo, de amizade. Eu tenho preferência em fazer com o franqueado de Goiânia, porque é meu amigo, é meu parente, enfim, alguma coisa nesse sentido. Então, assim, você não necessariamente você precisa obedecer uma região para você estar trabalhando. Lógico que você trabalhar na sua região local, enfim, próximo onde fica a sua franquia, facilita o seu trabalho, mas nada impede que você também atue com a Fiantec e com imobiliárias de outras cidades. Se o franqueado for imobiliária, ele precisa alterar a marca ou o nome da empresa? Não. O franqueado não precisa alterar o nome da imobiliária e nem precisa também alterar a logo, não precisa mudar o nome da empresa, nada disso. Você pode continuar com o nome da sua imobiliária, e só que você é um franqueado Fiantec. Então você vai receber uma placa bem bonita, e aí você vai colocar essa placa em algum lugar visível do seu estabelecimento para que as pessoas identifiquem que aquele estabelecimento é uma franquia da Fiantec. É um lugar onde você tem um suporte e enfim, e transmite essa credibilidade, mas você não precisa mudar o nome da imobiliária, não precisa mudar a logo, não precisa nada disso. Qual o capital de giro necessário? O capital de giro para ser um franqueado Fiantec, se o franqueado ele começa, por exemplo, com home office, não há necessidade de capital de giro, porque você usa aquilo que você já tem. Você trabalha em casa, você trabalha com o computador, com a internet, que você já tem na sua casa. Ou se você tem um escritório, por exemplo, de advocacia, um escritório de contabilidade, e você quer transformar o seu escritório numa franquia também da Fiantec, quer colocar a franquia da Fiantec anexada ao seu escritório, você vai usar a mesma estrutura que você já tem. Não vai ter nada que vai trazer uma despesa extra para você. Agora, lógico, conforme as suas locações vão aumentando, o seu serviço de fiança para atender essas locações vão aumentando, provavelmente você vai precisar contratar pessoas, colaboradores para estar te ajudando. E aí sim você vai precisar de um capital de giro, porque você vai passar a ter outras despesas. Mas para iniciar agora, não há necessidade de capital de giro. Como é feito o treinamento de franqueados Fiantec? O treinamento de franqueados da Fiantec, ele é 100% online. Então você, como franqueado, vai ter acesso a uma plataforma, e nessa plataforma você tem vários vídeos onde você consegue acessar esse treinamento e você assiste esses treinamentos. Além de todo o suporte, você tem contato com a equipe da franqueadora o tempo todo, onde você consegue sanar as dúvidas, você consegue fazer perguntas, você consegue, enfim, todo esse suporte. O franqueado Fiantec, ele também acessa a plataforma, tem acesso a uma plataforma exclusiva do franqueado, onde ele consegue cadastrar parceiros nessa plataforma. Essa plataforma dá acesso à sala de treinamento de franqueados, dá acesso a toda a identidade visual da empresa, acesso aos posts que você usa para poder estar divulgando nas redes sociais. Nós fornecemos para o franqueado todos os posts que você precisa, por exemplo, para estar divulgando no Instagram, no seu Facebook, mandando nos grupos de WhatsApp, posts com promoções, com divulgações. Então o franqueado ele não precisa estar investindo nisso. Nós fornecemos tudo isso para o franqueado, todas essas artes já prontas. E tudo isso ele acessa pela plataforma. Essa plataforma ele consegue cadastrar parceiros, e aí ele consegue fazer a gestão desses contratos com esses parceiros, ele consegue fazer a gestão desses clientes, enfim, consegue fazer tudo. A plataforma é 100% online, não tem custo nenhum adicional para o franqueado. Você pode inclusive acessar pelo celular, você consegue fazer muita coisa pelo celular. Então, imagina, você às vezes numa viagem, você consegue ainda assim estar atendendo os seus clientes. Às vezes você está num local que não tem como você abrir o notebook, não tem como você abrir o computador ali para estar acessando, você consegue fazer pelo celular.
Então é uma franquia muito dinâmica, é um negócio muito dinâmico, muito prático, que o objetivo é trazer o mais fácil, facilidade, assim, o máximo de facilidade possível. Qual o valor da comissão que um franqueado pode receber? O valor da comissão que um franqueado Fiantec pode receber é de até 10% sobre o faturamento da sua base de clientes, da sua base de parceiros. A responsabilidade de garantir os pagamentos dos aluguéis em caso de inadimplência é de inteira responsabilidade da Fiantec franqueadora. O franqueado Fiantec não tem nenhuma obrigação com as garantias.